Olá galera, muito boa tarde. Aqui quem fala é o Thiago do canal SAP no Mundo. Para quem não me conhece, eu sou consultor de SAP há mais de 10 anos, atualmente trabalhando com os módulos de SD e Vistex, atualmente trabalhando na Dinamarca, na Europa, há cerca de 2 anos. No vídeo de hoje eu quero trazer para você que tem vontade ou que tem desejo de trabalhar na Europa atualmente e que quer saber mais sobre essa vida, quer saber mais sobre o que é poder trabalhar nesse lugar. Eu vim trazer nesse vídeo alguns mitos e verdades sobre se trabalhar na Europa, especificamente 6 mitos e verdades que a gente vai analisar, eu vou comentar e vou dizer se é um mito ou se é verdade. Bom galera, eu quis trazer esse vídeo de mitos e verdades por conta de, na época que eu trabalhava no Brasil, para mim trabalhar na Europa era algo totalmente desconhecido, eu não conhecia muita gente, não conversava com muita gente que trabalhava especificamente com SAP na Europa, e eu via muitas coisas, sobre se trabalhar como consultor com SAP na Europa, e que eu imaginava e que eu não sabia se era verdade. É claro que tudo isso é baseado na minha realidade, tá? Na minha verdade. Pode ser que outros consultores, outras pessoas que têm outras experiências tenham outro tipo de visão. Então, espero que você considere isso como a minha opinião e não como uma verdade absoluta. Vamos lá, pessoal. O primeiro mito ou verdade que eu vou trazer para você é o cenário fiscal é mais simples. Bom, isso em geral é uma verdade. Tá? Na Europa, normalmente, tá? Na maioria dos países, existe apenas um imposto, que é o VAT. Tá? É um imposto único e esse VAT ele varia de país para país. Tá? Então, normalmente você olhar a pricing desses países, né? A minha empresa é uma empresa que trabalha com cerca de 5 países, que são os países nórdicos, mais a Holanda. Você vai ver que tem apenas um imposto, é o VAT. Para os europeus, né? A J1B Tax é quase um mito. Eles nunca nem entram nessa transação, não sabem o que ela faz, o que ela realiza. Então, considerando isso, realmente o cenário fiscal é bem mais simples do que o do Brasil. Tá? Pode ser que tenha uma outra variação em algum outro país. Eu sei que tem alguns países que possuem, por exemplo, um tipo de nota fiscal eletrônica, mas nada que chegue próximo à realidade do Brasil. Segundo fato que eu vou trazer para vocês. Segundo mito ou verdade que eu vou trazer para vocês. Na Europa, tudo se implementa com standard, é tudo standard. Isso é mentira, pessoal. Então, eu também achava isso, porque eu via muito isso quando eu estava no Brasil. Porque a Europa é o cenário ideal. Na Europa você tem o cenário ideal, você tem o cenário mais simples. Na Europa se faz standard. Na Europa não se usa o desenvolvimento, não se usam enhancements, não se usam customizações. Então, eu cheguei aqui e verifiquei que, na verdade, não é bem assim. Tá? Então, eu me deparei com um cenário tecnicamente bem complexo, com muitos pontos de desenvolvimento, com muitas transações ex, tá? Não relacionados à parte fiscal, tá? Mas relacionados aos processos de forma geral. Então, sim, o cenário europeu ele é complexo de uma forma diferente. Próximo mito ou verdade. A pressão pela entrega é menor. Isso é verdade, pessoal. Então, aqui eu percebo que existe muito menos pressão para que sejam feitas as entregas. Existe o atraso também, né, nos projetos, nas implementações. Não é tudo pontual, não é tudo entregue redondinho, sem problema nenhum, sem defeito nenhum. Existem entregas com atraso, existe atraso normalmente, assim como ocorrem os projetos no Brasil, tá? Mas esses atrasos eles são muito mais, eu vejo que eles são muito mais aceitáveis. Os atrasos eles são compensados e tenta-se evitar o atraso através de planejamento, através de recursos. Então tenta se contratar mais recursos com a consultoria. Então eu não vejo que existe tanta pressão para se fazer hora extra por aqui, para a realização da entrega no prazo. Então, essa é uma verdade que eu consegui enxergar por aqui. Próximo mito ou verdade. As empresas utilizam as versões mais novas e as ferramentas mais inovadoras do mercado. Pessoal, isso é um mito, isso não é verdade. Tá? Eu imagino que tenham empresas que busquem pela inovação, mas, no geral, o que eu vejo é que ainda as empresas na Europa têm uma visão um tanto conservadora também, apesar de políticas modernas tal,
Por exemplo, a empresa que eu estou trabalhando, ela está fazendo a implementação para o S4 meia hora. Quase nada foi feito em SAP Fiori, por exemplo. Então, não são utilizadas as ferramentas mais inovadoras e mais modernas. E nunca ouvi nem ser mencionado na minha empresa sobre SAP BTP, por exemplo, né? Então, muitas coisas é muito, ainda assim, mesmo estando na Europa, mesmo tendo recursos em euro, né, uma moeda mais forte, a inovação ainda demora um pouco para chegar. Tá? Então, por exemplo, na nossa implementação no S4, estamos simplesmente implementando as mesmas coisas que estavam no ECC para uma nova versão, né? Simplesmente mudando a forma, mudando a versão, mas implementando os mesmos cenários. Poucos recursos inovadores estão sendo utilizados para nossa implementação. Próximo mito ou verdade. Na Europa você trabalha menos. Pessoal, isso é verdade, tá? Eu digo menos por uma questão de quantidade de horas trabalhadas. Por quê? Primeiro que a jornada de trabalho normalmente em muitos países, na maioria dos países, é menor do que no Brasil, tá? Aqui na Dinamarca, na verdade eu não estou na Dinamarca atualmente, mas onde eu trabalho na Dinamarca, são cerca de 7 horas por dia. Então, uma hora menos por dia do que se trabalha no Brasil. Além do que, mesmo se for considerar lugares onde vocês trabalham 8 horas por dia, não é um costume como é no Brasil fazer hora extras, tá? Então, no Brasil eu costumava fazer muita hora extra, era muita mesmo, e coisas de se trabalhar de 10 a 12 horas por dia durante meses, tá? E é algo que, assim, foram, acho que se eu consigo contar nos dedos as vezes que eu precisei fazer, tive uma pressão, um pedido para se fazer hora extra aqui. Aqui eles costumam respeitar muito o horário de trabalho, os seus momentos de descanso, as suas folgas, tá? Além do que você possui as férias são em dias úteis, então você não perde os finais de semana. Então no final você acaba tendo mais dias de férias do que você acaba tendo no Brasil. Próximo e último mito ou verdade, que é algo que eu também tinha essa ilusão e que eu achava e vi que realmente não é bem assim, tá? Que seria você vai ficar rico trabalhando com SAP na Europa. Pessoal, isso é um mito, isso é mentira. Dificilmente você vai ficar rico trabalhando na Europa. Isso quer dizer que você vai sofrer? Isso quer dizer que você vai ter uma vida ruim? Não, você vai ter uma qualidade de vida muito boa, tá? Você vai ter um salário bom também. Se você pegar o salário, literalmente o salário que você, de média, o salário médio que se ganha, principalmente como consultor SAP na Europa, ele é muito alto, tá? Se você pegar 5.000 euros, que é uma média salarial mais ou menos da Holanda, da Alemanha, e converter para reais, isso é um valor em reais muito grande, mas não é essa conta, tá? E mesmo assim também não você paga muito imposto na Europa, no geral, tá? Na Dinamarca, que tem um salário alto, um dos maiores da Europa, se paga também um dos maiores impostos da Europa, que pode chegar até 50% do seu salário. Então, no final, a liquidez, ela não é tão alta. Mas, em compensação, você, assim como qualquer pessoa no país, tem acesso à educação de qualidade, à saúde, tem acesso ao lazer, tem acesso à segurança. Então, isso te dá uma qualidade de vida muito boa, tá? Mas não quer dizer que você vai ser rico, que você vai poder consumir, né? Você vai ter um poder de consumo maior do que você tem como consultor de SAP no Brasil. Você não vai poder comprar, assim, dificilmente você vai conseguir comprar um carro de luxo, você vai conseguir comprar uma casa de luxo, tá? Então, é, coisa que tem que ficar muito bem, muito clara se você tem esse sonho, se você almeja vir trabalhar com SAP na Europa. Então, pessoal, são esses os mitos e verdades. Se você trabalha na Europa, se você trabalha na Europa, se você tem mais alguma pergunta, se você quer saber de mais algo que você ouviu falar, comenta aí nos comentários, deixa aí pra gente, contribua. Essa contribuição, de novo, eu digo que é muito importante e é muito enriquecedor nesse mercado SAP. Tá? Mais uma vez agradeço a presença de você por aqui. Se você gostou, se você puder, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. Vejo vocês nas próximas. Acompanhe as nossas publicações.